Oi, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre os transtornos de ansiedade, considerando como as manifestações de ansiedade são frequentes na nossa vida. A pergunta de como é que alguma manifestação será considerada parte de um transtorno, indicar um transtorno, ela é bem frequente. E por que a ansiedade é algo tão presente nas nossas vidas? Se a gente for pensar na própria palavra ansiedade, ela vem de ansiar. E quando a gente anseia algo, é porque a gente espera algo. A ansiedade tem a ver com as nossas expectativas. E quando algo mobiliza nossas expectativas, significa que esse algo que mobiliza nossas expectativas é importante para nós. Sentir ansiedade é um indicativo de que algo nos importa. Se a pessoa diz que está ansiosa porque encontrará com alguém, a gente imagina que esse alguém importa. Que está ansiosa porque irá em algum lugar diferente, a gente imagina que esse lugar importa. Que está ansiosa por uma entrevista de emprego, por uma prova, que esse emprego é algo que importa, que a prova é de um curso, de algo que importa. Então, o terreno da ansiedade é o terreno do que nos importa. Nós todos e todas conhecemos em diferentes intensidades, mas todos e todas conhecemos as manifestações da ansiedade no corpo. Quando o nosso coração acelera, quando nossas mãos tremem, quando a gente transpira mais, quando a gente gagueja, quando a concentração fica um pouco difícil e vem tipo um branco, quando a respiração fica ofegante a ponto da gente perder o ar ou respirar com dificuldade, muda tudo, né? Muda a circulação sanguínea, muda a tensão muscular, muda a adrenalina no nosso organismo. E o nosso organismo, ele é preparado para que a adrenalina nos ajude. Nos ajude como? A adrenalina é um sinal de alerta, é um sinal de algo importante. É como se você coloca um alarme para proteger a casa e o alarme toca, né? É um perigo. Mas existem vezes que o alarme toca como um alarme falso, porque passou algum inseto, porque teve um vento mais forte. Então, a ansiedade comum, a ansiedade saudável, é como se fosse o alarme tocando numa situação em que a gente precisa reagir. E a ansiedade, quando começamos a falar sobre o transtorno, é como se fosse esse alarme que toca e preocupa a gente, imobiliza a gente, assusta a gente ou paralisa a gente, mas foi algum engano. O alarme, ele não é proporcional ao perigo, à ameaça que a gente está passando. Evolutivamente, né, a ansiedade, ela foi muito importante, porque ela vem dessa possibilidade de antecipar perigos, antecipar que ameaças devem ser evitadas. Todas essas reações que a gente falou, do coração disparar, da respiração, da transpiração, todas essas reações, elas têm a ver com como o nosso organismo, diante de uma ameaça percebida, né, seja uma ameaça presente ou uma ameaça possível, né, ter a resposta ou de enfrentar essa ameaça, ter a prontidão para enfrentar ou ter a prontidão para fugir. São duas respostas, enfrentar e fugir.
E a ansiedade tem a ver com o nosso organismo reagindo a algo importante, a algo preocupante, a uma ameaça percebida hoje ou no futuro, que dá essa resposta, uma resposta que não dá para continuar agindo como estávamos agindo, é uma reação que vai fazer ou a gente enfrentar ou a gente fugir. Mas quando um transtorno se desenvolve, essa prontidão para enfrentar, ela pode acabar atravessando as mais diversas situações ou mesmo a maior parte do tempo da vida de uma pessoa. Ou essa prontidão para fugir pode acabar gerando muitas respostas de evitar muitas situações, evitar muitas pessoas, evitar muitos contextos, evitar, a ponto até mesmo de paralisar, de pessoas que se sentem paralisadas. Na nossa aula de hoje, nós veremos alguns dos diagnósticos, né? Tem alguns outros que quem quiser pode ler, o DSM-5, o Guia de Estudos, que são nossos 2 materiais principais. Mas os diagnósticos que nós vamos comentar na aula de hoje é o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade social, a fobia específica, a agorafobia, os ataques de pânico e o transtorno de pânico. Nós vamos ver quais são as diferenças entre esses diagnósticos, como que a ansiedade se manifesta nesses diagnósticos, né? E são diagnósticos muito frequentes, assim como as respostas saudáveis de ansiedade são muito frequentes também. Nós falaremos como a ansiedade nos dias de hoje, ela é muito incitada, né, às situações que nós vivemos. Já nos contextos antes de 2020, né, uma pressão para produtividade, uma pressão para aceleração do tempo, uma pressão de muitas tarefas, muitas metas, muitos prazos, o nosso dia a dia muito corrido, o nosso dia a dia com muitas exigências, uma insegurança, uma insuficiência da nossa imagem, de quem devemos ser, de como as pessoas devem nos ver, muitos modelos ideais de como devemos agir e como a ansiedade tem a ver com o que nos importa, né? Se é tão grande os modelos de como a gente deve ser, isso também nos importa, os modelos nos importam e os modelos de eficiência, de produtividade, de sucesso, de conquista, de felicidade, de diversão, se a gente for ver, são todos modelos muito exigentes e que vão gerando essa pressão de um tempo cada vez mais acelerado, a gente buscar o que nos importa e não ter um espaço de elaboração e não ter um espaço de ver os sentidos daquilo que está acontecendo. Então a ansiedade ela tem muito a ver com o tempo e de como é a nossa relação com o tempo. Então na clínica, escutar sobre a ansiedade é escutar sobre o que na história de vida daquela pessoa importa para aquela pessoa. E também escutar como isso se manifesta de uma forma muito singular. Tem um café filosófico que chama Pirando no Século XXI, sobre a angústia. Né? Aí já é de um ponto de vista mais psicanalítico, ele comenta algumas questões existenciais. Posso deixar o link para vocês. E ele fala que o que gera angústia em alguém, uma sensação de aperto, de estreitamento, que tem tanto a ver com a ansiedade, mas é um outro quadro no sentido de no que a gente se atenta quando fala de angústia. O que gera angústia em alguém é algo tão singular quanto a impressão digital. Né? Às vezes uma pessoa se toca um alarme, é um incêndio e precisa que o prédio seja esvaziado, ela vai ser a primeira a tomar iniciativa e ajudar e acalmar as pessoas para as pessoas saírem organizadas, saírem seguras. Essa mesma pessoa que consegue reagir com tanta segurança e organização a um incêndio é aquela que se vê um sapo vai ficar muito assustado. Então, o que nos gera ansiedade, o que nos gera essa reação
de prontidão, muitas vezes desproporcional, não é algo que dá para prever. E tem muito a ver com a história de vida das pessoas. A relação entre as pessoas, as ansiedades de separação, né? Como é quando alguém que a gente ama se afasta, como é quando a gente ama vai embora, quando é quando alguém que a gente ama morre. Mas também as ansiedades por separação, né? A dificuldade de conviver, de estar muito perto, de estar muito junto. Então, as ansiedades em relação ao nosso convívio, ao nosso contato, ao nosso desejo de contato com as outras pessoas também são muito frequentes, certo? Eu deixo depois para vocês a indicação também deste café filosófico. Um dos quadros, né, da ansiedade hoje que tem se tornado frequente é o quadro de pânico, que é uma sensação súbita que muitas vezes acontece de repente, de que algo muito ruim está acontecendo, algo muito assustador está acontecendo, a sensação de morte, de que a pessoa está morrendo, está para morrer. É algo muito comum e os sintomas físicos são muito próximos de um problema cardíaco, de um problema grave de saúde de repente. Então, essa busca por ajuda, diante inclusive do não sentido, né? Por que esse ataque acontece nesse momento? O medo de que o ataque aconteça também tem sido frequente. Enfim, falaremos mais sobre a ansiedade generalizada, que é presente em vários aspectos da vida, constante, uma tensão, uma apreensão que atravessa o modo de olhar, de se relacionar com a vida. A ansiedade social, com toda a questão do julgamento, da avaliação, do temor, do olhar das outras pessoas. As fobias específicas, como aquela pessoa que se vê um sapo, paralisa, uma aranha, uma barata, um elevador, uma ponte. E também os quadros de pânico, certo? O exercício hoje começa agora, eu queria que vocês assistissem antes de ver a aula, né? Um trechinho de um atendimento do seriado Sessão de Terapia, em que o paciente, ele conta sobre um encaminhamento, né? Que ele precisaria falar do que ele está sentindo, embora ele não acredite muito, né? Sobre essa coisa de falar do que está sentindo, mas que ele procura dizendo que teve sintomas que ele tem certeza que são de uma doença física grave, mas que os médicos que atenderam falaram, você precisa olhar porque pode ter a ver com a ansiedade. Então, quero que vocês assistam esse trechinho e digam que elementos vocês consideram que é importante se atentar, imaginando que nós estejamos em diálogo com o psiquiatra ou a psiquiatra com quem ele está fazendo acompanhamento, né? Que elementos são interessantes a gente se atentar nesse relato, que podem ser necessários, que podem ser produtivos para chegar a um diagnóstico, tá certo? Então, ouçam o paciente falando sobre esses momentos de intensa ansiedade que ele viveu e está vivendo, e anotem o que vocês consideram que é importante identificar, reconhecer, para ao longo da nossa aula, a gente falando sobre cada diagnóstico, vocês também possam imaginar de que quadro nós podemos estar nos referindo. Ok?